Noite. Boa noite novamente. Boa noite. Natan, bom te ver. Igualmente. Muito boa noite. É bom te ver, Natan. Oi? É bom te ver. Igualmente. É isso aí. Muito bem-vindos. Muito bem-vindos todos ao nosso estudo. Uma boa noite, uma excelente noite a todos. A gente começa fazendo a leitura do Minuto de Sabedoria, que diz assim: não se escravize às opiniões da leviandade ou da ignorância. Não importa o que os outros pensam ou dizem de nós. O que verdadeiramente importa é aquilo que realmente somos. Tenha sua consciência tranquila, mesmo que seja condenado. Não se esqueça de que Jesus foi o condenado e Herodes foi o vencedor momentâneo. Mas responda, qual dos dois foi verdadeiramente o vencedor? Interessante, né? Muito bom, para a gente refletir. Eu vou pedir pessoal bem de longe para fazer a prece. Pessoal que está lá no frio. Libera seu microfone, Georgette. Vamos trabalhar para Jesus, né? Vamos sim. Então, vamos fechar os nossos olhos. Lembrar que o nosso Nazareno foi uma pessoa muito boa, né? E sendo assim, começamos assim. Agradeço essa oportunidade de estar aqui junto. Rogamos com todo o coração a Jesus que esteja conosco nessa noite, que possamos nós, em comunhão, aplicarmos tudo isso que estamos aprendendo aqui neste dia. Rogamos aos nossos benfeitores que aqui estejam junto conosco neste momento, que nos auxiliem, que possa eles nos intuir, que depois, no final de toda essa jornada do dia de hoje, possamos ter as suas bênçãos e rogar sempre as suas benesses, o seu amor, que possamos sempre estar em volta do teu amor, Jesus, do teu sublime amor, do sublime amor de Maria, essa que a gente roga sempre e que pede sempre em prece, que nos auxilie. Sendo assim, com a graça de Jesus, abrimos os nossos estudos de hoje, rogando que eles estejam sempre ao nosso lado, que não nos deixe em nenhum momento, porque não perdemos a nossa fé e a nossa coragem, porque temos sempre eles ao nosso lado. E assim, damos por iniciado o nosso encontro de hoje. Que assim seja, em nome de Jesus. Que assim seja. Muito obrigada, Georgette. E ela falou as palavras-chave do dia de hoje, né? Coragem e fé. É o título da página do livro Paz e Renovação, que a gente está trabalhando hoje. É um livro do Chico Xavier, com psicografia de vários autores. Trabalharam nas salas, comentaram, mas quem vai apresentar o estudo hoje é a nossa amiga Sâmia. Muito bem-vinda, Sâmia. Olá, boa noite. Boa noite. Vou compartilhar a página aqui. Pronto. Vamos lá. Mensagem 37, coragem e fé. Continuar a serviço do bem, quando tudo nos pareça uma esteira de males sob os pés. Eis a real significação da lealdade ao Senhor. Manter-se de coração tranquilo e alma impávida na oficina dos ideais superiores a convertê-los em realidade, sem esmorecer. Na execução dos mais pesados deveres, quando muitos dos companheiros dos primeiros dias já se tenham distanciado de nós, e perseverar trabalhando com a certeza invariável na vitória da verdade e do amor a benefício de todas as criaturas, a despeito de todos os pesares.
sustentar-se de espírito vigilante, na ação e na oração, sem esquecer dos objetivos supremos da vida, na edificação da felicidade comum. Embora a tempestade de desilusões se nos desabe em torno, derrubando apoios que nos figuravam inamovíveis, prosseguir caminhando para o alvo entrevisto no amanhecer dos sonhos mais puros, conquanto as pedras de aflição e os espinheiros de sofrimento se nos multipliquem na senda, dificultando-nos a marcha, avançar ainda e sempre no encalço das realizações sublimes a que nos propomos atingir. No campo do espírito, apesar de todas as provações que nos testem a confiança, às vezes caindo na perplexidade e no erro para levantar-nos nas asas da reconsideração e da esperança, chorando e enxugando as próprias lágrimas, ao calor das consolações auridas no próprio conhecimento, compreendendo e silenciando, amando e servindo. Eis a coragem da fé, a única que pode efetivamente renascer dos destroços das piores circunstâncias terrenas e encarar a razão face a face. Emmanuel. Então, eu anotei umas reflexões e vou compartilhar aqui com vocês. Coragem e fé trabalha, serve e confia. Perseverança e dedicação constante. Diariamente colabore para o serviço no bem, com determinação, altruísmo, compromisso e amor. Não se aprende a caminhar com segurança se deixarmos o medo nos paralisar e nos impedir de dar os primeiros passos. Então, como dizem, segura na mão do nosso Pai, confia e segue. O Mestre já nos orientava, vá e não peques mais. Então, tente não desviar seu caminho com distrações, não se perturbar com as tribulações que são passageiras. Podemos não ter todo o tempo do mundo para o aprendizado e as corrigendas espirituais. Sendo assim, não deixemos para amanhã o que já conseguimos ajustar hoje. Então, que possamos nos concentrar nos estudos diários e aprender cada lição, colocando em prática esse amor em movimento, como alunos esforçados que somos. Nenhum de nós está e nem nunca esteve desamparado. Nossa fé pode ser pequenina, como um grãozinho de mostarda, mas já é o suficiente para o agir do nosso Criador. Essa força vem do nosso interior, todos a possuem, tal como a centelha divina. Basta permitirmos que ela brilhe cada vez mais e com intensidade. Não temas, sua coragem e sua fé podem ser ampliadas e fortalecidas dia após dia, mas isso depende de você. Lembra do aprendizado do primeiro passo que estudamos essa semana? Com as crianças também não é assim? Titubeiam, desequilibram-se, caem, mas em seguida levantam-se. E com uma pitadinha a mais de coragem, vão se equilibrando. Tentam novamente, com perseverança, dedicação, e aí conseguem, passo a passo. Com os adultos não precisa ser diferente. A evolução precisa ser gradativa, como tudo na nossa natureza. Mas às vezes parece que gostamos de complicar as coisas. Muitas vezes pela imaturidade, impulsividade, curiosidade e pelo imediatismo, em querer respostas rápidas, passar logo de fase, pular etapas que são necessárias. E desse modo, é como se pisássemos em uma areia fofa, e aí caímos. Mas se pensarmos com consciência que a cada dificuldade que atravessamos, estamos tendo a oportunidade de construir a nossa fé com ainda mais segurança e coragem, pouco a pouco sentimos esse caminhar mais tranquilo, em cima de uma rocha firme, e não em uma pedra solta e bamba, que a qualquer descuido acontece um deslize
e a gente tomba. Através do autoconhecimento, as nossas correções morais, a resignação diante das provas, o desenvolvimento de condições favoráveis para uma vida mais serena. E nessa hora, nosso maior pedido é que a paz e o amor possam fazer morada no santuário âmago dos nossos corações e que beneficie assim também outros corações. Portanto, confia, segue e trabalha com dedicação no bem, não desanime. Sua fé é capaz de te encorajar a transpor os caminhos mais tortuosos e cheios de pedregulhos. Acredite. Serenidade, meditação, respiração adequada, sensibilidade, mente leve, com bons pensamentos, calma, paciência, são como remedinhos naturais junto às orações, que merecem estar em nós em todos os momentos. Como estudamos na parábola do banquete de núpcias nos últimos dias, queria trazer uma reflexão. Já que estamos encerrando a semana, o estudo é meio que resumido. Não creio que a veste nupcial necessite de um traje requintado. Acredito na simplicidade, feito de retalhos, desde que seja costurada com linhas de amor em cada vai e vem da agulha. Comparo esses retalhos aos momentos em que vivemos ao longo das nossas jornadas, onde temos a oportunidade de escolher o caminho do bem ou não, com nosso livre-arbítrio e responsabilidade para saber conduzi-lo. Fazendo uma comparação, que se só estivermos, oferecendo pedacinhos de pano ruídos a nós e ao próximo, essa veste nupcial vai levar muito mais tempo para ficar pronta, pois serão necessários vários remendos para que a veste não rasgue. Então, observemos com carinho cada pensamento, cada intenção, cada palavra e cada atitude, pois isso tem muita força. E se não estiver de encontro com as leis divinas, estamos sendo corresponsáveis em coisas que nem imaginamos. Seguimos confiantes, em busca da purificação de nossos corações. E comecemos com o que já conseguimos, com coragem, determinação, perseverança e fé. Seguiremos adiante na escala evolutiva espiritual. E como nada é por acaso, no domingo eu recebi essa mensagem e na segunda recebi o convite para fazer o estudo. Então eu vou dividir com vocês, também é de Emmanuel, coragem da fé. Guarda a coragem da própria fé. A existência na Terra é bendita oportunidade de evoluir. Se a provação te visita, recebe-a com paciência. A dor, seja qual seja, é sempre um aviso salutar. Não te marginalizes, caminha adiante. Não existem espinhos e pedras insuperáveis. Não te entregues à impaciência, reclamação e azedume. São processos de perder aquilo de que mais necessites. Trabalha sempre, haja o que houver. Confia na providência divina, porque o Senhor, que nos sustentou e dirigiu até hoje, nos sustentará igualmente agora, a fim de prosseguirmos, colaborando na edificação da terra melhor de amanhã. Emmanuel, do livro Recados da Vida. Muito obrigada pela oportunidade e muita paz a todos. Nós te agradecemos por esse lindo estudo. A gente vê claramente o carinho e a dedicação, né, que você utilizou para preparar a tua fala, para trazer tantas reflexões importantes para você mesma, né? São reflexões para você, porque quando você recebeu o convite, depois recebeu essa página aí que você leu, então, certamente, é um recadinho para você, e aí você está passando para a gente, de uma forma muito bonita, muito carinhosa, muito instrutiva, para que a gente possa refletir. Muito obrigada, Sâmia. A gente passa, então, para os grupos. O primeiro grupo que trabalhou foi o Ivone Pereira, o Zé, a Olívia, a Sônia e a minha mãe. Bem-vindos todos. Quem vai falar? Zé? Sou eu. Boa noite. Boa. Sou eu. Tudo bem?
Mais uma vez, digamos, a gente, por mais que as coisas estejam a situação esteja meia nebulosa, nós jamais podemos deixar de corajosamente exercitar a tarefa e jamais devemos desconsiderar a fé. A fé é tudo, entendeu? E tem que perseverar no trabalho. E muitas das vezes, você, na caminhada, junto, digamos, um grupo de pessoas, e alguém que está junto com você na jornada, na tarefa, se distancia, pula fora do barco, nós não podemos parar, porque segmentos deixaram de nos acompanhar. A gente tem que continuar trabalhando, mesmo que essa falta te quebre um pouco, né? Que muitas das vezes você está contando com aquela pessoa. É uma tarefa que, digamos, 4 resolve mais do que 2, não é isso? Então, você não pode se esmorecer, você não pode parar, tem de continuar, se agarrar com os espíritos de luz através da prece, da oração e trabalhar. Jamais perder a fé e a esperança. É isso que o nosso grupo entendeu. Muito bom, Zé. A gente continua trabalhando, a gente vai regando nessa fé. Se a gente se afasta do trabalho, aí não dá para perseverar, não dá para continuar, não tem coragem para ter essa fé, não. Muito obrigada, meu amigo. Excelente reflexão. Minha internet está indo e voltando. Vamos lá, vamos continuar. Obrigada, Zé. Isso. A gente vai para o grupo Meimei, ficou com a Georgette, a Marlúcia, a Regina e Roberto. Bem-vindos. Quem falará? Quem vai falar sou eu. Desculpa, Georgette. Liga teu microfone aí, que eu fiquei sem querer aqui. Tá, ó, eu fui escolhida a falar, né? E o que nós refletimos, que a página de Emmanuel, ela traz uma reflexão sobre a vida, né? Então, faz com que a gente pense, né, que às vezes a gente está em momentos de incredulidade, testa, né? Mas a gente acaba pensando que a gente não está sendo assistido, né, pelos bons espíritos, né? Pelos nossos instrutores, pelos nossos benfeitores, mas a gente também tem que entender que a gente tem que ter momentos, né, de serenidade e pensar que, diante de todas essas provações que nós passamos, diante de todas as dificuldades que nós passamos, isso é mais para o nosso aprendizado, né? Para que a gente possa cada vez ir adiante, prosseguir. E a Regina até falou uma coisa bonita aqui, não há fé sem coragem. Onde caminha a fé, a coragem tem que caminhar. E a Malu se colocou que, diante de todas as dificuldades, a gente não pode esmorecer. Então, renascemos todos os dias, quando temos fé, né? E a coragem faz com que possamos seguir enfrentando todos os problemas e os recalques que a vida vai nos dar. É isso aí que eu peguei. Muito bom. Excelente. Você demora a vir, quando você vem, o pessoal fica te explorando, né? Para fazer prece, para fazer comentário. Que bom, me sinto tão bem. Muito obrigada. Quando você vai trabalhar, amiga? Muito obrigada. Excelente comentário. Agradecemos. A gente vai para o grupo Emmanuel. Emmanuel ficou com o Evaldo, Natan e Neidinha. Quem falará? Oi, me empurraram aqui. Então, a gente estava debatendo, e uma coisa que ficou bem na cabeça foi que o Evaldo nos trouxe. Né? Vamos lá, o nome é Coragem e Fé. Né? Tudo bem. Mas para uma caminhada. Coragem e fé para uma caminhada, que é a caminhada da nossa vida. Mas qual é o nosso objetivo nessa caminhada? Ele levantou justamente esse questionamento. Né?
Aí o que a gente acabou entrando num consenso, numa intenção, né? Foi o seguinte: a gente está caminhando para conseguir alcançar o ideal trazido pelo Evangelho, né? Alcançar as qualidades morais exemplificadas por Jesus. Só que para isso não é algo tão fácil assim, né? A gente vai ter diversos percalços ao longo do nosso caminhar, né? A gente vai ter diversos problemas que a gente mesmo vai criar para a gente. Só que precisaremos ter fé para superar tantos problemas que a gente já arrumou, né? De outras vidas, quanto aqueles que provavelmente a gente arrumará nessa, né? E para enfrentar a dificuldade que é realmente viver, né? Afinal de contas, apesar de tudo que a gente apronta e que aprontou, né? A gente está num mundo de prova e expiação, sendo testado constantemente, né? Espiando constantemente. Então a gente tem que enfrentar essa dor, enfrentar essas dificuldades, mas sem perder a fé em Deus, sem perder essa mentalidade de que algo nos dá uma força para seguir, né? Esse algo, entre aspas, né, é Deus. Muito bom, Acho que é Natan. isso. A gente possa, né, entender, né, esses sinais, essas provas. Às vezes a gente está tão distraído com os nossos próprios problemas que a gente não se dá conta que muitas vezes aparecem na nossa vida tantos sinais, nossos amigos espirituais, né, nos alertando, nos mostrando, e a gente está cego, né? Eu acho que a gente tem que estar nesse estado de consciência mais aberto. Isso aí. O problema maior, assim, também é quando a gente percebe que a nossa prova é o nosso próximo. Né? Porque quando a gente está enfrentando as dificuldades do dia a dia, para a gente é mais tranquilo. Porque faz parte do jogo. Mas aquele alguém ao nosso lado que está, vamos dizer assim, colocando uma variável a mais na nossa dificuldade, é mais difícil para a gente entender. É mais difícil para a gente conseguir ver com normalidade. Verdade. Pois é. É um passo diferente. Obrigada, meu querido. Excelente comentário aí. Obrigada por falar pelo teu grupo. Eu que agradeço. Jari Adilson já liberou aqui. Vai falar, Jari Adilson, pelo grupo Herculano? Ficou Jari Adilson, Leila e Mário. Vou falar. Quem a gente não decidiu quem ia falar, eu falo. Vai lá, Jari. Então, E Adilson. A gente comentou no grupo, né? Eu, Antônio e Mário e Leila, e a gente chegou à conclusão que um pouquinho que o Natan falou, as provas e expiações, né, que passamos, Deus nos dá a fé como o antídoto, né, e a coragem para continuar. Porque dificuldades, percalços, aquele degrauzinho que a gente sobe, cai 3, mas a gente não pode deixar esmorecer. A gente tem que ter a fé e a coragem de continuar. E sabendo que Deus está na frente do barco e os nossos amigos espirituais estão nos aparando para que a gente continue nesse caminho, né? Porque se a gente fosse mais evoluído, a gente não estaria aqui fazendo culto agora, né? Com certeza, né? A gente estaria em outro patamar, mas como a gente está nesse patamar, a gente tem que ter fé e coragem para continuar, e aquele cadinho diário que eu falo de evolução, né? Cadinho em cadinho a gente chega lá. Isso aí, meu amigo. Estudar, repetir o estudo e praticar. Aí a gente consegue. Exatamente. Muito bom. Obrigada por falar pelo grupo. A gente vai para o último grupo, a Bezerra de Menezes ficou com a própria Sâmia, Jorge e o João. Quem falará? João Ricardo. Bem-vindo, João. Boa noite. Quando eu li o título desse estudo, né, me veio à mente a questão de Manaus, né, que está vivendo uma pandemia, né?
momentos de muita coragem e fé que as pessoas têm que ter, né? Estão passando por dificuldades enormes e é muito complicado. E aí a gente raciocinando sobre isso, pegando o comentário do Jorge, daqui a 1000 anos, né, a gente vai estar agradecendo estar passando por um momento desse tão importante, né? A gente está vivendo um momento crítico, né, na nossa trajetória, mas é importante. E aí lembramos também da último parágrafo, que fala que realmente, nas situações mais difíceis, é a fé que nos salva, né? É a fé, a coragem, que na verdade é a fé raciocinada, e essa vontade que se transforma em coragem, né, para a gente poder seguir em frente, né? Então a gente precisa ter força para passar por esses momentos. E por último lembrei também de uma conversa que eu tive hoje com uma amiga da família, amiga da minha mãe na realidade, que eu conversei, que ela vive numa cama sem seus membros, né? Mas é uma menina muito doce e em um momento dessa conversa ela reclamou. A gente até falou de doutrina, né? Uma conversa leve, ou seja, então para mim um exemplo de coragem e fé ao vivo, né? A gente tem que pegar esses exemplos aí para a gente também ganhar força, né? A gente às vezes reclama quando o caminho nosso está aplanado, quando tem gente que caminha realmente sobre espinhos, né? E caminha com fé e com coragem, né? Acho que é isso aí. Isso aí. Fé, coragem e resignação. Muito bom, Ricardo. João e Ricardo, Adilson e Jário, Antônio e Mário, é muita gente nesse estudo. Muito obrigada, João. E Vilela. É verdade. A gente tem um tempinho, os amigos, Roberto já levantou aqui, obrigada, Roberto, bem-vindo. Boa noite, pessoal. É o seguinte, como já foi aí amplamente falado, né, nós temos que fazer o exercício, né, do nosso controle emocional, da perseverança no bem, da manutenção dos ideais superiores, porque na hora que a coisa fica difícil, nós nos julgamos até injustiçados por Deus, nós mesmos espíritas, não estou falando a pessoa que não tem conhecimento, não. Como é que foi, a gente pensa assim, como é que foi acontecer comigo, nossa vaidade, né, está dentro dessa linha de sentimentos, né? Mas nós temos muitos professores no grupo que sabem que o aluno ele não precisa repetir a lição quando ele tiver aprendido. E esse trechinho aqui que fala: manter-se de coração tranquilo e alma impávida na oficina dos ideais superiores a convertê-los em realidade, sem esmorecer. Então, eu acho que nós já sabemos, nós já temos conhecimento que tudo que nos acontece é consequência e necessidade, né? É consequência dos nossos atos do passado e necessidade. Então, na hora que nós tivermos aprendido a dominar nossas emoções e agir dessa forma, permanecermos de coração tranquilo e alma impávida na oficina dos ideais superiores, aí o problema vai passar, porque nós não vamos precisar mais desse problema para o nosso exercício, para o nosso adestramento emocional. Ok, obrigada, Roberto, pela contribuição. Dani e Evaldo levantaram a mão. Quem vai falar? Já estou esperando. Deixa a chefe falar. A chefe vai falar aí. Dani, vai liberar o microfone, vai falar? Ei. Dani? Oi. Boa noite a todos. Oi, Jane. Eu acho importante. Eu acho importante a gente perceber o como a espiritualidade tem nos ajudado a refletir sobre determinados aspectos que provocam na gente dificuldade ainda, né? E a sutileza com que eles tratam das questões para que a gente possa desenvolver o raciocínio como se fosse, como o companheiro colocou, né? De forma a cada dia didática e paulatina. Temas que muitas vezes são redundantes, mas importantes nesse momento, considerando as nossas oscilações. E quando a espiritualidade fala da importância dessa questão da fé, nesses últimos 8, 9 meses que nós estamos aí,
essa oração diária que a gente faz, tanto aqui quanto no culto na casa, às 6 horas da tarde, tem nos dado cada vez mais a comprovação desse movimento dentro de cada um de nós. Então, quando a gente faz essa ligação da teoria com a prática, né, no momento em que a gente estuda, como é importante a gente ver o quanto nós somos apoiados, amparados, e muitas vezes a gente não se dá conta, porque às vezes a gente está muito mais focado nas reclamações, das questões do cotidiano, do que observar, né, a grandiosidade de socorro que recebemos a cada dia. Então, a espiritualidade tem sido extremamente cirúrgica na pontuação, se a gente observar das falas, das mensagens, nesse momento em que nós estamos estudando. Desculpa, Evaldo. Na semana que vem você vai falar, tá, pai Evaldo? Vocês vão ter outra oportunidade. A chefe nunca fala, né? A gente tinha que deixar ela falar, né? Obrigada, Jane. Obrigada a todos. Só a gente observar, né? É trabalhar essa observação, né? Trabalhar essa observação, e a gente vai ver, nossa, estamos sendo carregados, e muitas vezes a gente não observa. Não, porque a gente fica focado naquilo que a gente não deveria estar focado. Nos problemas, nas reclamações, nas coisas negativas. Cadê os sinais que todo tempo a espiritualidade nos dá? Não estou vendo. Por que eu não estou vendo? Porque eu não foco, né? Então, esses estudos aqui têm nos ajudado, né, a perceber um pouquinho, a observar um pouquinho, que a gente continue estudando para observar mais, né, para ver mais. Muito obrigada. Eu vou pedir, de novo, hoje ao Jorge para fazer nossa prece final. Jorge, você está aí? Eu estou. Vamos lá, Jorge. Vamos lá, então. Acalmando nossos corações, agradecendo a nosso Pai, nosso Deus e Criador, nosso Deus único, nossa razão de ser, por essa vida abençoada que Ele nos deu. Agradecendo a Jesus, nosso mestre, nosso modelo, que com certeza está entre nós. Agradecer por mais essa oportunidade desse estudo maravilhoso, desse aprendizado, de tanta troca de informação importante. E agradecendo também a espiritualidade superior, que é ao nosso lado, agora, exatamente do nosso lado, nos amparando, nos fortalecendo para esse momento de tanta dificuldade, mas porém, como dito aqui, por todos nós, de tanto aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigada, Jorge, pela tua prece. Obrigada mais uma vez a todos pelo estudo. A gente termina hoje, então, com uma música que tem a ver com a página lida e comentada por vocês, e em especial pela Sâmia. Desculpa, vou precisar sair, tá, queridas? Por causa dos meus bebês. Boa noite a todos. Beijo, boa noite. Vamos lá, só um minuto. Coragem e fé, vamos lá. Quero ter coragem, fé em toda dor, em todo mal que acontecer comigo. Sabe a luz de eterno amor que vem de Deus e o consolo de tão grande amigo. Sei que vem provar minha fé, se confio na tua vontade, se me manterei de pé, mesmo até após a grande tempestade. O que semear aqui por toda a minha vida, colherei na vida do Espírito.
vem de Deus e o consolo de tão grande amigo. Sei que vem provar minha fé, se confio na tua vontade, se me manterei de pé, mesmo até após a grande tempestade. O que semear aqui por toda a minha vida, colherei na vida do Espírito, frutos de coragem e fé, ante o medo e a fraqueza, provirão de teu amor perfeito. Se um dia sucumbir, vou querer levantar e seguir a caminhada firme em tua mão. E quando forte estiver e alguém vier perguntar, é Cristo em minha alma, corpo e coração. Nara, na, 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 na. Nara, na, 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 na. Nara, na, 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 nara, na, 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 na. Nara, na, 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 na. Nara, na, 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 nara, na. Isso, gente. Que nós possamos ser esse exemplo de fé e de coragem. E quando alguém vier nos perguntar como é que você está tão forte assim, tão corajoso, a gente responda: é Cristo na nossa alma, né? É o que a música nos diz. Beijo no coração de vocês, que vocês fiquem com a imagem daquele campo de girassóis lindos, lindos, e durmam com essa imagem. Boa noite a todos. Beijo. Boa noite, boa noite. Boa noite, até amanhã. Boa noite a todos. Meninos, dormam com Deus. Fé e coragem. Beijo. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Boa noite. E tu durma com gelo.